Bom dia, Deise, graça e paz, minha querida. Seja bem-vinda. Bom dia, Luíse. Graça e paz, seja bem-vinda, minha querida. Nós estamos hoje na nossa 8ª live de oração. Bom dia, Brenda. Seja bem-vinda. Estamos hoje na nossa live, 8ª live de oração, para a honra e glória do Senhor. Mães que ora. Bom dia, Miriam. Bom dia, graça e paz. Bom dia, Tânia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Claudinha Dutra. Bem-vinda, minha querida. Bom dia, Marilene Guilherme. Graça e paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos seja multiplicada em nome de Jesus. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos na nossa 8ª live de oração de 2025. Mães que oram. Mães que têm sido levantadas nesse tempo como parte integrante de um exército de mães que oram. Sejam muito bem-vindas. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Suelen. Seja bem-vinda, minha querida, à nossa live de oração. Nós estamos, como todas as quintas, né? Nós sempre falamos, nós estamos com nosso coração regozijando de alegria, a alegria do Senhor, porque é a alegria do Senhor que nos fortalece. São as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, que não nos deixa ser consumidas. Estou aqui olhando. Hoje não, agora de manhã não está chovendo. Ontem à noite caiu um pé d'água bem forte, mas graças a Deus não tivemos estragos por aqui. E hoje o sol está saindo assim meio tímido, mas glória a Deus por isso. Hoje nós estamos agradecidas a Deus. Agradecida pela noite de sono tranquila, por esse amanhecer na presença do Senhor. E antes de nós começarmos a falar sobre a nossa live de hoje, vamos orar em nome de Jesus, porque as nossas primícias, as nossas prioridades, ela precisa ser o Senhor. Na verdade, amadas, para nós, mulheres de Deus, mulheres crentes, prioridade não tem plural. Não são as nossas prioridades. Nós temos uma só prioridade. E a nossa prioridade é Cristo. Porque se nós tivermos Cristo em nós, todas as demais coisas ocuparão o seu devido lugar em nome de Jesus. Bom dia, Leis, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Adriano Holanda. Graça e paz. Quando nós fazemos do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, a prioridade da nossa vida, quando nós nos conscientizamos que prioridade não tem plural para nós, e nós colocamos Jesus em prioridade nas nossas vidas, todas as demais coisas, amadas, elas tomam o seu lugar. Porque as coisas lícitas, o trabalho, as necessidades do dia a dia, elas acabam nos impelindo para aquela lida, para a agitação do dia a dia. E se a gente não tiver Jesus como prioridade na nossa vida, nós vamos ter prioridades. Então vai ficar tudo meio que fora de lugar. Mas quando nós colocamos Jesus como prioridade na nossa vida, tudo mais ocupa o seu devido lugar e se resolve a seu tempo, porque o tempo pertence a Deus. Deus não é aquele que trabalha para o tempo. O tempo é que trabalha para Deus. O tempo é que serve a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Paizinho, Tu és santo, santo, santo.
Tu és poderoso, Tu és misericordioso e Tu és fiel. Toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor, toda adoração pertencem a Ti. Paizinho, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, a Ti nesta manhã, para que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, dê ordem a seus anjos, Pai, para nos guardar a cada momento, nos guardando em segurança, nos livrando de todas as manobras e laços do diabo. Pai, nós preferimos, Senhor, servi-lo para proclamar que a nossa descendência, que é a descendência do justo, é livre. Aleluia. O Senhor derrama água sobre o sedento, torrente sobre terra seca. O Senhor derrama o seu espírito sobre a nossa posteridade e a sua bênção sobre os nossos descendentes. Paizinho, nossos filhos brotam como a erva, como salgueiro junto às correntes de água. Aleluia. Nossos filhos são do Senhor. As palavras que o Senhor ordena estão no nosso coração. E nós a inculcamos aos nossos filhos e dela falamos, assentadas em nossa casa, andando pelo caminho ao deitar e ao levantar. Senhor, no Teu temor, Pai, temos forte amparo. E isso é refúgio para nossos filhos. Os nossos filhos são, na sua mocidade, como plantas viçosas. Nossas filhas, como pedras angulares, lavradas, como colunas de palácio. Eis-nos aqui. E os nossos filhos, Senhor, que o Senhor nos deu para sinais e para maravilha em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Uma coisa pedimos ao Senhor e a buscaremos, que possamos morar na casa do Senhor todos os dias de nossas vidas, assim como nossos filhos, e meditar no seu templo, juntamente com eles, em nome de Jesus. Pai querido e Pai santo, que a Tua paz, Senhor, que transcende todo o entendimento, Pai, encontre, Senhor, um caminho em nossos lares e preencha os nossos lares, Pai. Pai de amor e Pai de bondade. Trazemos cativo em obediência a Ti, Senhor, nesta manhã, todo o nosso pensamento. Todo o nosso pensamento. Sabemos, Senhor, que as nossas lutas não são contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Mas também sabemos que as armas da nossa luta, Senhor, não são carnais, mas são poderosas em Ti, Deus, para a destruição de fortaleza, destruindo todo o conselho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua preciosa palavra, que é a incorruptível semente, encontre nos nossos corações um solo fértil, onde ela, ao ser semeada, ela germine, brote, cresça, floresça e frutifique, para a honra e glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Graça e paz. Para você que chegou quando nós estávamos orando, nós estamos hoje na nossa 8ª live de oração. Mães que oram. A nossa 8ª live. Mães que oram. Sabe, queridas, esse tempo tem sido um tempo muito precioso para mim. Um tempo de aprendizado. Um tempo onde o Senhor tem nos trago tantas coisas a respeito da nossa família, a respeito daquilo que Ele nos chamou para ser e fazer. Porque às vezes eu ouço mulheres dizendo, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei para que o Senhor me chamou. A primeira coisa, se você é casada, a primeira coisa que o Senhor te chamou é para te dizer que a sua família é seu primeiro ministério. Se você não for casada, mas se você tem uma família, se você está inserida num núcleo familiar, esse é o seu primeiro ministério. Porque a nossa família
ainda que sejam todos crentes, precisam de Jesus, precisam de oração todos os dias. Porque a nossa vida, amadas, enquanto estivermos aqui na terra, todos os dias teremos que estar ali, aposto, porque a Bíblia diz que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Isso quer dizer que eu e você precisamos todos os dias estar ali prontas, estar ali cingidas com as armas espirituais, com as disciplinas, praticando as disciplinas espirituais. Porque Satanás, amada, ele não sai se você bater o pé ou se você deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91. Ele não sai, não. Nós precisamos dizer, declarar a palavra no nosso lar, na nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Você ora por você? Você tem um hábito de orar por você? Porque assim como nós oramos por nossa família, querida, nós precisamos orar por nós. Porque se nós estivermos enfraquecida, se nós não estivermos fortalecida no Senhor, como conseguiremos orar pela nossa família? Bom dia, Valdeci, seja bem-vindo, meu querido, graça e paz. Valdeci é um filho do coração, é o meu genro. Cada mãe, ela é colocada por Deus na vida dos seus filhos e família. E o amor da mãe reflete o amor de Deus. O amor da mãe reflete o amor de Deus. Cada mãe é colocado na vida dos seus filhos, na família, por Deus. Agradeça ao Senhor pela família onde você nasceu. Agradeça ao Senhor pela tua mãe, pelo teu pai. Irmã Neide, você não sabe quem foi meu pai, você não sabe como era minha mãe. Mas o Senhor sabe. E Ele só permitiu que você nascesse nesta família para que essa família conhecesse a glória dEle através da sua vida. O Senhor permitiu que você fosse gerada nesta família, para que esta família conhecesse a glória dEle através de você. Durante muitos anos da minha vida, eu perguntei, Senhor, como é que eu pude nascer numa família dessa? Uma família que não te serviu, que não te conheceu, que serviu outros deuses, que criaram seus filhos no caminho de outros deuses. Até que um dia o próprio Espírito Santo disse para mim, eis que você nasceu neste lugar, porque eu, o seu pai, o pai da sua mãe, o pai do seu pai do seu avô, ainda que eles não me conhecessem, eu gerei você nesse núcleo familiar. Fui eu, Neide Cassiano, que gerei você nesse núcleo familiar. Para que, se eles não viram a minha glória através de você, todos os descendentes deles verão a minha glória através de você. Minha irmã, se o seu pai já faleceu, se a sua mãe já faleceu, seus avós, se você não os conheceu, saiba que o Senhor te fez nascer nesse núcleo familiar para que os descendentes dos seus pais, dos seus avós, soubessem da glória de Deus, conhecessem a glória de Deus através de você. Através de você. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, queridas, Ele é um Pai geracional. Ele é um Pai geracional. Quando nós começamos a ler ali Gênesis, a gente começa a ter um entendimento. Deus é um Pai geracional. E Ele nos planta na família que Ele reservou para mim e para você. Toda mãe é colocada por Deus na vida de seus filhos e família. E o amor da mãe reflete o amor de Deus. Aleluia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marisa. Bom dia, Ana Paula Fraga.
Sejam muito bem-vindas, queridas. Nós estamos hoje na nossa 8ª live de oração, Mães que Oram. Nossos filhos, eles são imperfeitos, mas eles são dados por Deus a pais imperfeitos. Nós não somos perfeitas. Bom dia, Cíntia. Os nossos filhos são imperfeitos, dados por Deus a pais imperfeitos. E por isso, amadas, nós precisamos da oração como um meio de graça para recebermos ajuda, para instrução de Deus para curá-los. Bom dia, Osileia. Filhos são imperfeitos, dado por Deus a pais imperfeitos. E por isso nós precisamos de oração para recebermos graça de Deus, direcionamento de Deus para criá-los. Deus nos diz lá em Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho. Nossos filhos são imperfeitos, dados a pais imperfeitos como nós. Quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou muito comigo sobre filhos imperfeitos, dado a pais imperfeitos. E Ele me mostrou vários exemplos na Bíblia. E Ele disse para mim que nós precisamos da oração para termos a graça de Deus e saber criá-los, educá-los. E o Senhor me disse que lá em Juízes, no capítulo 13, uma mulher, a mãe de Sansão, que não tem o seu nome revelado, uma mulher, o anjo de Deus aparece a ela e diz: você é estéril, mas você dará luz a um filho, e ele será um nazireu. Você não poderá tomar bebida forte. E ele ali foi dizendo tudo para aquela mulher. E aquela mulher disse ao anjo, aqui está a sua serva. E ela foi direto para o seu marido, Manoá, o nome dele, pai de Sansão. E disse para seu marido: fique tranquila, Marcele. E disse para seu marido: bom dia, Ruth, bom dia, Marcele, sejam bem-vindas. E disse a seu marido: o anjo disse que nós vamos ter um filho. E Manoá disse: quando esse anjo de novo aparecer, chame, porque eu quero perguntar a ele como eu vou criar, como nós vamos criar o nosso filho. Eu preciso ler esse trechinho de Juízes, livro de Juízes, capítulo 13. Eu vou ler o versículo 3 e o versículo 8. No versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte. Não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será um nazireu consagrado ao Senhor. Bom dia, Loide Braz, seja bem-vinda. O Senhor estava dizendo para ela: olha, o seu filho será um nazireu consagrado ao Senhor. É por isso que nós consagramos nossos filhos ao nascer. Eu não consagrei os meus filhos ao nascer, porque quando os meus filhos nasceram, eu estava no mundo, eu não conhecia o Senhor. Mas quando o Senhor me resgatou do império das trevas, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Senhor, eles são teu, eles pertencem a ti por direito de criação e retenção de direito. Eles pertencerão ao Senhor desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. A mãe de Sansão vai até seu marido Manoá e conta para ele isso. Agora olha o que ele diz.
Então Manoá orou ao Senhor dizendo: Ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Aleluia! Aleluia! Meu Senhor, peço que o anjo do Senhor, o anjo de Deus, venha outra vez e nos ensine. Amadas, filhos são imperfeitos, dados a pais imperfeito. Por isso nós precisamos da oração como meio de graça para recebermos ajuda, instrução de Deus para criá-los no caminho, como nos instrui Provérbios 22:6. Queridas, Deus está em busca de pais que reproduzam princípios que curam, que fazem do seu lar, da sua casa, um lar onde seus filhos são ministrados, principalmente pela sua vida. Deus está em busca de pais que reproduzam princípios, que curam, que fazem da sua casa um lar, onde seus filhos são ministrados, principalmente com a vida de seus pais. Nossos filhos, irmãs, não são fardos. Nossos filhos são herança. E como herança, nossos filhos precisam ser cuidados, preservados e amados. Como herança, os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, eles precisam ser guardados, cuidados, preservados, amados. Eles são herança. Eles são herança. Eles são herança do Senhor. O que você faz com herança? Você cuida, você preserva, você guarda. Os nossos filhos ainda é mais precioso, porque além de guardar, cuidar e preservar, nós temos que amá-los. E a minha pergunta hoje é: nós estamos cuidando de nossos filhos? Somos conectadas emocionalmente com os nossos filhos? Guardamos a sua fé? Temos guardado a fé dos nossos filhos? Temos o seu coração? Temos o coração dos nossos filhos? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Como equipe do Ministério Satisfeita, amadas, nós estamos lendo um livro, A Grande Casa de Deus. E o primeiro capítulo fala sobre uma faxina, sobre entrarmos em cada lugar da nossa casa, no quarto, na sala, na cozinha, para vermos como está a nossa casa. Mas não é a nossa casa física, é a nossa casa espiritual. Nós somos conectadas emocionalmente com os nossos filhos. Nós temos guardado a fé dos nossos filhos. Nós temos o coração deles. Sabe, queridas, a fé é uma chama. E essa chama, ela se alimenta e essa chama se compartilha. E ela pode e deve ser transmitida aos filhos. Como, irmã Neide? Por meio do amor e do testemunho. A fé precisa ser nutrida e compartilhada. Como? Por meio do amor e do testemunho. Quando nós iniciamos a nossa live, nós falamos que Deus está em busca de pais que reproduzam princípios que curam,
que fazem da sua casa um lar, onde seus filhos sejam ministrados, principalmente pela vida dos seus pais. Nós temos guardado a fé dos nossos filhos? Fé é uma chama que se alimenta e compartilha e deve ser transmitida aos filhos por meio do amor e do nosso testemunho. Por meio do nosso amor e do nosso testemunho. A Bíblia nos revela que Deus tem uma aliança de graça com cada mãe crente. Deus tem uma aliança de graça com cada mãe crente. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 17. Capítulo 17, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Deus tem uma aliança com toda mãe, com todos os pais crentes. Deus tem uma aliança conosco. Ele quer ser o meu Deus, o teu Deus, o Deus dos nossos filhos, o Deus no decorrer de toda a nossa geração, o Deus da nossa descendência. Deus tem uma aliança com toda mãe crente. E por isso, Ele busca pais que reproduzam princípios que curam, princípios que fazem da sua casa um lar. Aleluia! Nós aprendemos na primeira live, em fevereiro, que a fé se aprende em casa. Nós aprendemos na primeira live que a fé se aprende em casa. O apóstolo Paulo, ele destaca a influência do lar sobre a formação espiritual do jovem Timóteo. O apóstolo Paulo, ele destaca a formação espiritual do jovem Timóteo, que foi aprendida em casa. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor diz: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou entre a sua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Amadas, Deus está em busca de pais que reproduzam princípios que curam, princípios que formam caráter, princípios que transformam casa em lar. O jovem Timóteo tinha esse princípio. Ele quer que nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos sejam ministrados por nossa vida, para que eles tenham uma fé não fingida. Eu e você temos que ter um caráter em Cristo Jesus para ministrar aos nossos filhos. Como? Com amor e com testemunho. A avó de Timóteo, Lóide, e sua mãe Eunice ministraram a fé, o caráter no jovem Timóteo. Paulo diz que eu encontrei em você, Timóteo, uma fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Por isso que ele busca pais que reproduzam princípios, irmãs. O Senhor busca pais que reproduzam princípios.
A fé, querida, sem hipocrisia, ela foi aprendida por Timóteo pelo exemplo familiar de sua avó e de sua mãe. A fé, ela começa em casa, mas não termina em casa, ela não termina lá. Ela é reforçada, nutrida, expressa na igreja. A fé dos nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, elas começam no nosso lar, elas começam na nossa casa, mas elas não terminam ali. Elas são reforçadas, elas são nutridas, expressa na igreja. Sabe por quê? Cada lar é uma igreja do Senhor. Lar e a igreja, eles se complementam. O lar e a igreja se complementam. No último domingo, foi domingo de Santa Ceia, na casa de oração em Santa Cruz, a igreja onde eu congrego. E teve batismo de uma pessoa, um jovem de 14 anos, o jovem Davi Paiva. Gente, toda a família do Davi estava ali. Os irmãos que conhecem o Senhor e por algum tempo estão, eu digo que eles estão temporariamente afastados do Senhor. Mas eles têm uma mãe que ora, eles têm pai que busca, pai que ensina, que fala da palavra, pai que imprime neles o caráter de Cristo. E o jovem Davi, que eu já falei dele aqui outras vezes, desceu às águas do Senhor. Amadas, como eu chorei lá naquele batismo. Porque nós oramos pelas crianças. E porque nós oramos por ele. E porque a mãe dele, ela está aqui na live, ela é uma mãe de oração. Ela é uma integrante do exército de Cristo que ora pelas crianças. A nossa líder, pastora Loide, ela é cozinheira do departamento infantil, conselheira do departamento infantil, conselheira do departamento dos jovens e adolescentes. E assim, ela, juntamente com seu esposo, pastor Gilson, meu pastor, eles tiveram o privilégio de apresentar o Davi quando Davi nasceu. E ele no batismo disse: eu tive o privilégio de apresentá-lo quando ele nasceu. Estou tendo o privilégio de batizá-lo e em nome de Jesus terei o privilégio de realizar o casamento do Davi. E o Davi foi fruto de oração. Daisy quase perdeu o Davi, quase perdeu a própria vida quando foi ter o Davi. Mas a oração os conservou e os tem conservado. Daisy é uma mãe que ora. É uma mãe como nós. É uma mãe como eu, como você. Uma mãe cujo filho encontra-se desviado ou ainda não conhece ao Senhor, como o meu filho. Queridas, mães, pais precisam ministrar cura e princípios, principalmente através da sua vida, através do seu caráter. E é isso que o Senhor busca. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos mães intencionais. Na live da última terça-feira, Ana estava falando sobre intencionalidade. E nós temos falado muito sobre isso, principalmente sobre sermos intencionais nas nossas orações. Qual é a área do seu filho que precisa da intervenção dos céus? A Bíblia, ela tem palavra para todas as áreas da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. E ela nos instrui. Hoje eu quero falar para você de uma mãe que ela foi intencional. Minha irmã, aqui tá calor, o sol saiu, só um minuto que eu preciso ligar o ar. Senão eu vou derreter. Eu quero falar para você hoje sobre uma mãe que foi intencional. Bom dia, Gil. Bom dia, Eliane. Uma mãe que ela foi intencional em defender seus filhos, em buscar pelos seus filhos.
Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis. No livro de 2 Reis. 2 Reis tem me pegado muito nos últimos tempos. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Bom dia, Eliane. Graça e paz, querida. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher, viúva de um dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Vá, vendam o azeite, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Minha irmã, nós temos falado nesse tempo sobre as nossas orações serem intencionais. Na terça-feira, a Ana falou sobre intencionalidade, sobre a mulher sunamita. Essa mulher, ela foi até Eliseu. Nesse tempo, Eliseu representava a figura de Deus na terra. Tudo que as pessoas precisavam de Deus, elas iam até o homem de Deus, o profeta, pediam a ele, e era Eliseu quem levava ao Senhor as suas orações. Eliseu recebia a resposta, os profetas recebiam a resposta e trazia para a terra, para os homens. A palavra começa dizendo que certa mulher, viúva de um dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Nós, como servas do Senhor, temos absoluta certeza da nossa salvação. O Senhor sabe que eu e você somos servas dele. Nós dissemos no começo dessa live que Deus está em busca de pais que reproduzam princípios do reino. Nós também falamos que quando aquela mulher, a mãe de Sansão, lá em Juízes 13, quando o anjo do Senhor, o anjo de Deus apareceu a ela, ele disse: você estéril e nunca teve filho, eis que você ficará grávida e dará luz a um filho. Essa mulher correu e contou ao seu marido. E o marido disse: quando o homem de Deus aparecer novamente, chame-me. E ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor para que o Senhor os ensinasse como deveriam fazer com aquele filho. O Senhor tem ouvido as nossas orações, elas têm sido intencionais.
O Senhor sabe que nós somos servas dele. Nós não somos servas 007. Nós somos servas que temos intimidade com Deus, que temos o nosso tempo no secreto. Nós somos serva que buscamos a palavra do Senhor. Nós somos serva que meditamos na lei do Senhor. Nós somos servas cujos olhos não se desviam nem para a esquerda nem para a direita, como diz lá em Josué. E a palavra do Senhor está em nossos lábios todos os dias. Essa mulher soube a quem procurar. Ela soube, ela foi e falou: o meu marido, seu servo, aleluia. Nós somos serva, nossos maridos, aqueles que já estão na presença do Senhor, que já são convertidos, são servos do Senhor, aleluia. Seu servo está morto. E o Senhor sabe que seu servo temia o Senhor. Nós tememos ao Senhor. Nós somos pais, somos mães, avós, tias tementes ao Senhor. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Minha irmã, veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Quando nós começamos a nossa live hoje, nós fizemos uma pergunta. Nós estamos conectadas emocionalmente com nossos filhos. O coração dos nossos filhos nós o temos. Nós guardamos a fé dos nossos filhos. Porque se nós fazemos isso, nós somos aquelas mães que percebem uma mudança no comportamento através da fala, através da roupa, através da fisionomia, da mudança de fisionomia. Se eu e você somos mães intencionais, nós prestamos atenção em tudo. Lembra quando dissemos na nossa live, lá no começo de fevereiro, que nós temos que ter um olhar holístico, nós temos que ser intencionais, nós temos que sentir mudanças através da fala dos nossos filhos, das feições, da roupa, até do pentear do cabelo. Nós temos que ser mãe intencional, notar a mudança de humor dos nossos filhos. A Bíblia diz que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Nós precisamos ser intencionais nas nossas orações, pelos nossos filhos, por nós mesmos. Porque o Senhor ouve os necessitados. E Ele nunca deixa de responder a nossas orações, seja com sim, com espere ou não. O Senhor nunca deixa. Essa mãe, ela foi intencional. Ela sabia quem ela ia buscar. Essa mãe sabia quem procurar para dizer: olha, profeta Eliseu, o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor e quer levar meus 2 filhos como escravo. Satanás quer escravizar os nossos filhos. Satanás quer escravizar os nossos netos, os nossos sobrinhos. Como, irmã Neide? Botando na mente deles que eles são feios, que eles não são amados, que eles não querem mais viver, que eles tenham a sua mentalidade, o seu emocional abalado. Nós vimos na última live uma criança de 11 anos que diz: mamãe, não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Isso é uma prisão. Quando essa mulher foi lá, veio os credores para levar meus filhos como escravo. Nós precisamos ser intencional, porque os credores aqui é Satanás querendo escravizar os nossos filhos. E nós, como serva do Deus Altíssimo, tementes ao Senhor, temos que estar ali, de olho. Precisamos estar conectadas emocionalmente com nossos filhos. Porque só assim nós vamos perceber
quando o credor, quando o verdugo tentar aprisionar os nossos filhos. Amadas, eu tenho visto muitos adolescentes aprisionados no cativeiro emocional. Meninas lindas dizendo que são gordas, que não querem comer, com feridas no esôfago, na boca, de tanto provocar vômito, porque quer se ver magra. Meninas lindas, isso é o credor, é o verdugo escravizando nossos filhos. Nós precisamos desse olhar, nós precisamos ser vigilantes. Amadas, a Bíblia diz: perseverar em oração, vigiar e orar. Oração, amiga, é orar e também ter ação. Nós precisamos ser intencional na criação dos nossos filhos, na criação dos nossos netos. Nós não podemos nos distrair até com coisas que são lícitas. Nosso primeiro ministério é a nossa casa e a nossa família. Deus nos colocou como mães numa família, como vó, como tia, como mãe de oração, como mãe do coração, como mãe espiritual, para que a gente tenha esse olhar. Epa, o comportamento está mudando. Porque a gente sabe que tem fases de mudança. Por isso precisamos estar sempre atenta. E essa mulher foi lá e falar com Eliseu: eles querem levar meus filhos como escravo. E ela não permitiu, ela foi intencional. E Eliseu perguntou para ela: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Aleluia. Hoje o Senhor está dizendo que nós, como serva, mulheres temente a Deus, o Senhor operará milagre no meu e no teu lar, na nossa casa, com o que nós temos em casa. E nós temos a palavra do Senhor, nós temos o manual de vida. O Senhor quer operar milagre na minha e na tua casa, com o que nós temos em casa. Aquela viúva disse: eu não tenho nada a não ser uma jarra de azeite. Hoje o Senhor diz para mim e para você: ei, filhas, o que você tem em casa? Eu vou operar milagre na sua casa, na vida do seu filho, através de você, com o que você tem em casa. E o que nós temos em casa? Nós temos a palavra do Senhor, o nosso manual de vida, que nos ensina. E assim como Manoá pediu instrução ao Senhor, nós também devemos pedir todos os dias. Nós precisamos ser mãe intencional, precisamos criar nossos filhos com intencionalidade, porque nós não geramos filho para povoar o inferno, nós geramos filhos, netos, sobrinhos para povoar o céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a nossa descendência foi gerada para povoar o céu. Aleluia, aleluia. Deus está em busca de pais que reproduzam princípios do reino. Princípios que curam, princípios que ministram cura através do seu comportamento, do seu testemunho, com a sua vida. O Senhor tem levantado um exército de mães que oram, mães espirituais, mães biológicas, mãe do coração, mãe de oração, a voz biológica, a voz do coração. O Senhor tem nos levantado nesse tempo como parte integrante de um exército intencional. Nós temos que ser intencional na criação dos nossos filhos. Nós temos que ser intencional, irmãs. Nós não podemos criar os nossos filhos com os valores do mundo. Os valores dos nossos filhos é a palavra de Deus. Nossos filhos precisam ser instruídos, como diz Provérbio 22:6. Ensine a criança
no caminho. Ele está dizendo assim, ó, ande no caminho, você vai ensinar ele no caminho. A palavra do Senhor nos está chamando para esse tempo sermos mulheres com intencionalidade em todas as áreas da minha e da tua vida. Precisamos ser mulheres com intencionalidade. Essa mãe, a viúva do discípulo do profeta Eliseu, ela foi uma mãe com intencionalidade. Ela foi lá e disse: profeta, o meu marido, seu discípulo, é morto. E você sabia que ele era um homem temente a Deus. Amadas, nós precisamos orar, porque Deus cura, Deus salva, Deus liberta. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a palavra do Senhor fala sobre o gadareno. O Senhor atravessou uma tempestade no mar da Galileia para salvar o gadareno. E quando o Senhor chega ali em Gadara, todo mundo tinha pavor daquele homem que vivia no sepulcro, acorrentado, quebrava a corrente, vivia como um animal selvagem. Ele tinha uma legião, ele estava escravizado por uma legião de demônios. E o Senhor o libertou, expulsou toda aquela legião de demônio. E quando os moradores de Gadara, aqueles criadores de porco, chegaram até Jesus, eles olharam. Está lá em Marcos 5. Olha o que eles disseram quando eles chegaram lá em Gadara. Aleluia! Aleluia! Marcos 5. Ele era escravizado por uma legião. Aí, quando chega no versículo 11, ora, uma grande manada de porcos estava passando por ali, pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus que pudessem entrar naqueles porcos. Quando Jesus liberta o gadareno, esses espíritos, essa legião, pede para entrar nos porcos. E lá no versículo 15, a palavra diz assim: aproximando-se de Jesus, aquela multidão, viram o endemoniado, o que antes estava dominado, escravizado pela legião, assentado, limpo, vestido, em perfeito juízo. Aleluia! Deus cura, Deus limpa, Deus restaura, Deus coloca roupa nova, roupa limpa, coloca em perfeito juízo. Aleluia! Aleluia! Quantas mães eu ouço dizer para mim: o meu filho tá sem juízo, o meu filho tá fazendo tanta besteira. Semana passada uma avó disse para mim: meu neto tá fazendo tanta traquinagem. Quando ela começou a contar as coisas que ele estava fazendo, no primeiro momento eu dizia: não, ele não tem problema. Mas à medida que ela começou a contar, eu disse para ela: isso é uma legião, ele está escravizado. E a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Minha irmã, nós precisamos ser mãe intencional. Nós precisamos criar nossos filhos com intencionalidade. Não dá para criar nossos filhos só orando de vez em quando ou lendo a Bíblia só na igreja. Esta mulher, esta viúva do discípulo do profeta Eliseu, ela foi intencional. Ela orou, ela clamou, ela apresentou os seus filhos. Quem anda com Deus, querida, tem reserva. Quem anda com Deus tem reserva. Quem anda com Jesus tem reserva. Você tem colocado intencionalmente as suas necessidades diante de Deus? Diante do Senhor? Deus ouve e Deus responde a oração. E mais interessante, Eliseu pergunta o que ela tem em casa. E ela diz: e nós também temos. Ela tinha azeite. Olha, nós temos a palavra do Senhor. Quando o Senhor manda aquela mulher
pedir aos vizinhos vasilhas, muitas vasilhas, vasilhas vazias. Deus estava usando as pessoas que estavam ao redor. Ele usa as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que nós temos nos levantado como um exército de mães. Mais que isso, querida, Deus usa a minha e a tua necessidade como porta para os novos relacionamentos. Deus usa a minha e a tua necessidade como porta para novos relacionamentos. Eu tenho visto isso. Deus tem trago novos relacionamentos para a minha vida através da minha necessidade. Qual é a sua necessidade, irmã Neide? Oração pelo meu filho que ainda não se converteu. Oração pela minha filha, meu genro, meu neto que não estão congregando numa igreja. Essas têm sido as minhas necessidades. E o Senhor tem aberto portas através das minhas necessidades. Não se esconda, não se envergonhe. Porque antigamente, assim que eu me converti nos 2 primeiros anos, eu tinha vergonha de pedir para as pessoas orarem pela minha família, pela restauração da minha família, pela conversão do meu filho. Eu ficava pensando assim, o que o povo vai falar? E lá, crente que anda com Bíblia, que ora, e está pedindo oração pelos filhos dela. E o Senhor me ensinou através da vida desta mulher, a mulher do discípulo, que era discípulo do profeta Eliseu. O Senhor me ensinou que a minha necessidade abre porta para relacionamentos. A sua necessidade abre porta para relacionamento. A sua necessidade pode abrir porta para uma mãe que também esteja com necessidades. Amadas, isso é muito profundo. Como essa mãe me ensinou e tem me ensinado. Como todas as mães, como todas as mulheres da Bíblia. Deus está buscando nesse tempo. Deus está buscando pais que reproduzam princípio. Deus, queridas, Ele adora, Deus ama preencher vazios. Deus ama preencher vazios. Quando a gente não abre o nosso coração, quando a gente não derrama o nosso coração diante do Senhor, quando a gente não tira a mochila do orgulho e não coloca tudo diante do Senhor, nós vamos estar sempre cheia. E sendo cheia de nós mesmos, de orgulho, de soberba, Deus não pode encher-nos. E Deus ama encher vazios. Deus ama encher vazios. Quem anda com Jesus, anda com reserva. Quem anda com Jesus, anda com reserva. Nós somos mães intencionais e precisamos andar com reservas. Aleluia! 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 Como nós vimos, aquele gadareno estava sentado, limpo, vestido, com pensamento em ordem. Em ordem. O meu e o teu filho, que por algum momento anda com seus pensamentos desordenados, não sabe que caminho seguir, não sabe o que fazer. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra do Senhor. O Senhor colocará tudo em ordem. Assim que nós começamos a nossa live, hoje nós dissemos o quê? Que para nós, mulheres de Deus, não existe prioridades. Que a nossa prioridade é Jesus. A nossa prioridade é Jesus. Porque nós temos muitas demandas lícitas, muitos trabalhos nos compelindo para outras prioridades. Mas quando eu e você, quando nós fazemos de Deus a nossa prioridade, todas as outras demandas lícitas entrarão no seu devido lugar. Coloque Deus como prioridade na sua vida. E todas as demais coisas ocuparão o seu devido lugar.
Esse gadareno estava completamente alucinado, rebentava a corrente, vivia em um sepulcro, longe da família, lá no cemitério. Quando o Senhor chegou, o Senhor tirou ele da mão do verdugo, da mão do credor. Porque quando o Senhor tira, o Senhor tira. Tirou da mão do credor. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em Gálatas 5:1. A Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Essa mãe que foi até Eliseu, ela foi com intencionalidade. Ela pediu a liberdade de seus filhos. E Eliseu pergunta: o que você tem em casa? Ela só tinha o azeite, uma jarra de azeite. Nós temos, querida, a palavra do Senhor. Nós temos um manual, nós temos mais que uma jarra de azeite. E o Senhor quer operar o milagre na sua casa através de você. Agora, tem um outro detalhe muito importante. Eliseu disse assim, entre para a sua casa, você e seus filhos, feche a porta. O Senhor quer operar milagre na sua casa, no seu secreto. E o Senhor quer operar esse milagre, que os seus filhos estarão juntos, participando, vendo, recebendo, em nome de Jesus. O Senhor quer fazer milagre na minha e na tua casa. Entremos no secreto com os nossos, fechemos a porta. E o óleo de unção, o azeite santo, a palavra do Senhor, que é o alicerce, a sapata da nossa casa, operará milagres em nome de Jesus, de cura, de salvação, porque o Senhor tem uma aliança com toda mãe crente. Gênesis 17, versículo 7. O Senhor tem uma aliança eterna com você. O Senhor tem uma aliança eterna com toda a sua geração, com toda a sua descendência. Com toda a sua descendência. Viva com intencionalidade. Crie os seus filhos com intencionalidade, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus querido. Amadas, essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe para que partilhássemos juntas. Eu te convido a ler 2 Reis 4, do versículo 1, sobre a viúva do discípulo do profeta Eliseu. Deus quer abrir novos relacionamentos através da sua necessidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da nossa vida, a nossa fortaleza, a nossa rocha forte, o Deus da nossa salvação. Antes de terminar a live, eu quero te fazer um convite. Hoje à noite, se eu não me engano, ainda tem 4 ou 5 vagas na mesa com a Ana, na Igreja Batista em Uaíba. Será uma noite tremenda. Eu estarei lá. Eu não tive em Angra, também não tive no culto ontem, porque tinha meus compromissos com a minha igreja local, com as minhas irmãs, mas em nome de Jesus, eu hoje estarei lá, na mesa com a Ana. Hoje é a 2ª edição desse novo projeto de Deus, que Deus tirou do papel. E em nome de Jesus, como foi em Angra, como foi o culto ontem, será bênção. Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade, Deus soberano, nós te louvamos, porque deseja, Senhor, que nós não apenas tenhamos uma vida comum de mulheres crentes, mas o Senhor espera, deseja que nós tenhamos uma vida com intencionalidade, uma vida, Senhor, de busca, uma vida, Pai, que pauta toda a criação dos seus filhos no Senhor. Pai de amor e Pai de bondade,
nós clamamos a Ti, para que a fé jamais se aparta da nossa família. Abra os nossos olhos, Senhor, para vermos tudo que se acontece, tudo que acontece aos nossos filhos. Abra os nossos olhos, Pai, para aproveitarmos todas as oportunidades de ensinar aos nossos filhos a Tua aliança, a Tua palavra. E que Teu Santo Espírito, Pai, alcance cada um dos nossos filhos, netos, sobrinhos, onde quer que eles estejam, Pai. Em nome de Jesus. Que a Tua paz, Senhor, que transcende todo o entendimento, inunde o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas. Vou te fazer mais um último convite. No dias 27, 28 e 29 de setembro de 2025, nós estaremos no nosso retiro no Sítio Manancial, aqui na Dutra, no Rio de Janeiro. Venha, queridas, será um tempo precioso. E o tema do nosso retiro esse ano, Mulheres no Secreto, buscando a face de Deus. Na mesa com a Ana, hoje a segunda edição, aqui no Rio, em Oaíba, na Igreja Batista, cujo tema é Sobrevivi! Eu aguardo vocês. Ou hoje à noite, na Igreja Batista, na próxima terça, a Ana na live com a fé, com Jesus e as amigas da Bíblia, e na próxima quinta, nossa live Mães que Oram. 26, 27, 28 de setembro. Obrigado, Ana! Meninas, que Deus as abençoe. Que o grande amor de Deus Pai esteja no lar de cada uma de vocês. Sítio Manancial, aqui na Dutra, no Rio de Janeiro. Deus as abençoe em nome de Jesus. Obrigada.